Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para tratar de mais uma aula do nosso curso de 90 temas de gnose. Hoje com o tema de número 83, como identificar templos da loja branca. Isso para compreendermos, vamos falar a respeito da didática, do ensinamento que tem dentro das instituições místicas, nas religiosas, nas ordens religiosas. Então vamos colocar aqui como ensino religioso. E daqui, do outro lado, vamos colocar ensino gnóstico. Vou colocar aqui uma linha, divisória. Vamos ver o que cada um tem. Já podemos dizer que eles são diferentes. Bom, então vamos estabelecer, ver o que há de semelhança, o que há de diferença, né? No ensino religioso, vou acertar aqui, religioso. Então, no ensino religioso, das diversas religiões, dizem que há 60 mil religiões, todas elas têm seu ponto de doutrina, com visões diferentes, com óticas diferentes, que às vezes tem o ponto tem pontos também de semelhanças. Bom, em geral, no ensino religioso, a religião vem do verbo lá do latim, de relicere, quer dizer religar. No religar religioso, ele é um religar, vamos dizer assim, religar imediato. No religar gnóstico, é um religar imediato. A palavra imediato significa agora, então vamos colocar aqui imediato igual agora. Imediato significa depois. Então, em todo o sistema de ensino religioso, ensina para a pessoa que ela vai poder entrar em contato com aquilo que é pregado, Deus, os anjos, as dimensões superiores, o céu, que vai poder estabelecer um contato após sua morte. E é isso que a pessoa está ali dentro desse sistema de ensino se desenvolve. No ensino gnóstico, que é imediato, diz que essas realidades dos mundos superiores, da quarta dimensão, da quinta dimensão, da sexta dimensão e das outras dimensões, Deus, os anjos, são realidades presentes para se estabelecer um contato, se estabelecer uma conexão agora e não depois que morrer. Então, este agora e morrer, nós precisamos analisar os nossos estados de vigília e de sono, de sonho, né? Quando nós dormirmos, então a pequena morte, ela tem em si as mesmas propriedades da morte definitiva. A única diferença é que na morte definitiva nós iremos para a quinta dimensão sem poder voltar, porque corta-se o cordão do prata, estabelece a desconexão. E no sono, nós ficamos ligando pelo cordão, depois acordamos, voltamos para o nosso corpo físico, podemos trazer as recordações ou não
dos eventos, dos fatos que vivenciamos ali na quinta dimensão. Mas se nós treinarmos, né, se aprendermos a técnica, então é possível se fazer agora, durante o nosso sono, o que se faria só após a morte. Então, é esta a diferença. Desse ponto de vista, os ensinos, né, religiosos determinam, induzem a pessoa a desenvolver o seu poder de crença. E o ensino gnóstico determina os seus seguidores desenvolver o seu poder de fé. Então tá aí as duas faculdades da nossa alma especiais, né? Em que elas são, holisticamente falando, holozoticamente falando, que elas são interdependentes. Uma depende da outra. Então, pela crença se chega à fé. Então logo a fé depende da crença. Sem a crença não se chegaria à fé. Por outro lado, só a crença por si só é algo vago, morre, que a pessoa crê, depois descrê, e não se chegaria também à fé. Então, vamos pegar os ensinamentos, né, dissolvidos nas escrituras sagradas das religiões, os ensinamentos gnósticos, dados pelos os profetas, pelos mestres, por Jesus Cristo, pelo venerável mestre Samael, pelo venerável mestre Rabulu. O que eles nos passam como ensinamento, que para nós é teoria, é fruto da prática deles. Para eles foi prática, para nós ensinamento teórico. Devido à confiabilidade que nós temos, né, na fonte, nós vamos crer que aquilo que eles estão nos ensinando que é algo que merece a nossa confiança, que merece a nossa crença, que foi uma prática, foi uma experiência desenvolvida por eles. E isso é a crença. Então, a gente crê naquilo que o outro fez, né? Que um dia também nós poderemos estar fazendo. Já a fé é a pessoa ir e fazer, experimentar por si próprio. Vamos dar um exemplo prático, né? O venerável mestre Samael, em seus 100 livros, né, nos ensina, né, diversas práticas. Uma delas, como fazermos o desdobramento astral, colocar nosso corpo na quinta dimensão. Então ele dá lá as técnicas e um discípulo prático, pragmático, vai lá hoje, né, de posse daquelas informações, faz a sua respiração adequada, o seu relaxamento, a sua concentração, segue a risca, né, a descrição da técnica, desdobra, obtém êxito. Então aquela pessoa vai verificar por si mesmo a realidade da quinta dimensão, vai poder visitar os templos, vai poder falar com os anjos, etc, etc. Então para essa pessoa, ela experimentou, logo ela tem fé. Ela creu que aquilo estava correto, colocou em ação e obteve a fé. Ou seja, então a fé é na faculdade da nossa alma, né, responsável por experimentação, responsável pelo modo operandi, de como fazer acontecer aquele fenômeno, aquela determinada coisa. E isto ficou para nós também naquele advento de Jesus Cristo, caminhava sobre as águas, de repente ele começa a afundar e consegue se equilibrar. Aliás, ele caminhava sobre as águas equilibradamente, seus discípulos foram fazer o mesmo e afundaram. E ele diz, homens de pouca fé. Então, quer dizer, ele não falou homens de pouca crença porque eles estavam vendo. A gente não pode crer naquilo que está vendo, né? A gente só pode crer naquilo que ainda não estamos vendo. Mas depois eles também tiveram fé e conseguiram o êxito de caminhar sobre as águas. Então essa é a diferença entre fé e crença. O sistema religioso não vai permitir a pessoa, o seu adepto, a desenvolver a fé, e sim somente a crença, porque no sistema religioso
você tem um profeta, você tem um dirigente, que ele é concentrador, ele concentra todas as informações em torno de si próprio, e ninguém mais pode ter o contato e as experiências, só ele. Então ele tem seguidores, né? Então tem seguidores. E já no sistema gnóstico, o mestre não quer seguidor, ele dirige os seus ensinamentos para os seus discípulos. Até tem aquele ditado que quando o discípulo está preparado, o mestre lhe aparece. Então ele dirige os seus ensinamentos para que os discípulos possam experimentar por si, né, por si próprios as realidades que lhes é ensinada na sua didática, na sua doutrina. Então o mestre verdadeiro não quer que ninguém o siga, ele dirige o seu ensinamento, ensina princípios corretos para que seus discípulos possam entrar em contato com o seu mestre interno, com seu Deus interno, e daí ser eternamente guiado e estar liberto, né? Isso é adquirir liberdade, não ficar atrelado a alguém que possa nos dirigir. Seria como se nós tivéssemos nossos filhos, nós dirigíssemos nossos ensinamentos para que um dia eles adquirissem a sua heteronomia. Heteronomia significa governo de si próprio, significa governo de fora, né? Então a pessoa com heteronomia, se fosse ensinada, ela estaria sempre presa, sempre dependendo do ensinamento, da presença de seus pais. Então aqui seria heteronomia. Quer dizer, governo dos outros, governado pelos outros. E aqui sim seria autonomia, seria o ensinamento dirigido para a autonomia, governo de si próprio, para que nossos filhos pudessem um dia se dirigir por si próprios, né? Bom, então, de posse do ensinamento que está dissolvido tanto nas religiões quanto nos movimentos gnósticos que houveram, né? Isso na maçonaria, também Rosa Cruz, hoje tudo muito finalizando, encontrou-se ensinamentos para poder realizar esses prodígios, né? As pessoas pragmáticas, vamos supor que tenha em qualquer ordem religiosa uma pessoa pragmática que pega o ensinamento e vai colocar em prática. Então essa pessoa vai poder, vamos supor, desdobrar-se, sair da terceira dimensão, entrar na quinta dimensão com seu corpo astral. E o movimento gnóstico ensina como fazer isso. Nós temos na nossa videoaula, nas nossas aulas aí passadas, a gente pode estar voltando e revendo. Então, lá na quinta dimensão, esta pessoa vai poder entrar em contato com templos e vai encontrar templos até muito bonitos, né? Outros mais simples, outros bastante sofisticados. Mas vai ser difícil para ela, como iniciante, fazer uma distinção se esses templos são de loja branca ou se esses templos são de loja negra. Começando já pela entrada, né? Para se adentrar num templo, o discípulo vai ter que fazer a saudação. Então coloque-se a mão a esquerda sobre o plexo solar e essa direita, né, assim. Primeiro coloca-se o braço direito sobre o esquerdo. Lá tem os guardiões, que é o Jaquim. Então ele saúda Jaquim, Boaz. Então antes de fazer isso ele coloca assim, vamos voltar, mão esquerda sobre o plexo solar, levanta o braço direito, esse sinal assim com os dedos, e diz paz reverencial. Braço direito sobre o esquerdo, Jaquim, que é um guardião, Boaz, outro guardião. Então o guardião
de posse das suas espadas, os guardiões de posse da sua espada, abrem as espadas e o discípulo entra, se tiver mérito. Esse é um templo de loja branca. No templo da loja negra, você vai encontrar fazendo esta mesma saudação ao contrário, né? Então tem os discípulos da mão direita, que são da loja branca, e os discípulos os irmãos da mão esquerda, que são da loja negra. Isso também pode ser lá dentro, está desenvolvendo práticas em que tem fechamento. Pela loja branca você vai ver sempre no sentido anti-horário. Um fechamento nesse sentido, acompanhando da direita, fazendo o círculo para a esquerda e fechando. O relógio faz ao contrário, tá? Se for da loja branca vai estar fazendo isso. Se for da loja negra, vai estar fazendo ao contrário, no sentido horário, ou com a outra mão. Então esse é um sinal bem característico de como fazer os rituais ali dentro. Tem que tomar cuidado, que eu já vi estudante que nós falar, mas eu estou fazendo no sentido anti-horário, é que a pessoa se posiciona em frente ao relógio, o relógio, se está de frente da gente, ele movimenta nesse sentido, mas para a gente ficar como relógio, a gente teria que virar assim, né? Então, ou se não virar o relógio no nosso plano, né, que estou aqui, então seria no sentido, os ponteiros caminhariam para cá e os sinais para o lado contrário. Bom, lá dentro também outros sinais característicos que o discípulo pode encontrar. Se é um templo de loja branca, funciona com 3 velas acesas. Se é de loja negra, funciona com 4 velas acesas, ou o seu múltiplo, né? 4, 16 e assim por diante. No caso da loja branca, 3, 9, 27 são os números da Trindade, né? 3, a Trindade. Também com relação ao Cristo, se é o templo de loja branca, o Cristo, a imagem de Jesus Cristo, está com a cabeça para cima, sinal que foi vitorioso, se tornou vitorioso sobre a morte, né? Venceu a morte. Se é um templo de magia negra, ele está cabisbaixo, que significa a derrota do Cristo, que os magos negros comemoram. Esse Cristo você vai encontrar com o pé na cruz, pregado com o pé direito sobre o esquerdo, se é da loja branca. Se é da loja negra, o pé esquerdo sobre o direito. Isso tanto lá em cima, aqui também a gente vai ver nas igrejas, né? Você vai notar se ela é da loja branca ou se ela é da loja negra, né? Então você vai encontrar também o pentagrama esotérico no templo de loja branca para cima, de ponta para cima, de loja negra ponta para baixo. Você vai encontrar a cruz do Cristo para cima, se é loja branca, se é loja negra, para baixo. Então tem muitos sinais bem característicos pelos quais é possível evidenciar e fazer a diferenciação. Também pelo que o pessoal está dizendo ali dentro de um templo de loja branca se pronuncia a palavra, o nome Cristo. Dentro de um templo de loja negra, quem pronunciar será crucificado, né? Ali dentro. Também pelos propósitos, tanto acontece lá na quinta como aqui. Num templo de loja negra lá em cima, na quinta dimensão, e num templo de loja negra aqui embaixo também, no físico, você encontra as pessoas dotadas das melhores, das boas intenções. Tudo se oferecem, tudo se propõe. São pessoas pseudo-bondosas. Fala que de boas intenções o inferno está cheio, mas na realidade não pratica aquilo que se intenciona. No templo de magia branca, as pessoas são verdadeiramente fiéis àquilo que se propõe, né? No templo de magia negra há muita promessa e pouca realização.
Então, esses são os sinais pelos quais pode estar se identificando, e sinais físicos, né? E também a melhor maneira é desenvolver a consciência. A consciência é a nossa faculdade, nosso instrumento de percepção, de registro e compreensão dos fatos, dos fenômenos, dos eventos. Então a pessoa com consciência desenvolvida, ela vai poder registrar, vai poder interpretar e compreender se ela está num tempo de magia negra ou de magia branca. A compreensão se desenvolve, né? Então, trabalhando com os 3 fatores de evolução da consciência. O responsável pela nossa inconsciência é o ego. Quando vamos eliminando esse gerador de incompreensão, a causa da inconsciência, vamos nos tornando consciente. Então, a pessoa com esse poder de intuição, a intuição então é o poder que precisamos, né? Lá no momento onde estivermos, para ter uma resposta imediata daquilo que estamos ali fazendo, se está correto ou não. Quando a pessoa já tem um pouco mais de consciência, então ela é destinada a ela, como estudo, né? Estudar esses tempos. No caso do venerável mestre Samael, então ele, lá nos tempos da lei do contraste, então quando ele ia chegando num tempo de magia negra, os guardiões já corriam para avisar as demais pessoas para montarem guarda, ficar em estado de prontidão. Vamos ficar em estado de prontidão, vamos montar a guarda, que aí está vindo o diabo, né? O Satanás. Então o mestre de luz, para o pessoal negro, né? Representa o contrário, então é diabo para eles. Muito bem. Então, é importante ter essas diferenciações para saber em que terreno, né, se está pisando, em que mato se está pisando, para não entrar de gaiato no navio, como diz o ditado dos nossos jovens, né? Muitas vezes, né, pode ocorrer que pessoas que tenham feito muito pactos de magia negra com a loja negra, estão presas. Então os pactos são formados aqui no mundo físico de maneira inconsciente, e depois, se a pessoa cumpre esses pactos, ela é gratificada, ela é premiada, e se ela descumpre, ela é castigada. Então geralmente as pessoas que possuem o fenômeno da mediunidade, muito difundido pelas pessoas espíritas ou não, então essas pessoas geralmente oferecem, o médium, né, quer dizer intermediário, é aquela pessoa que é intermediária entre a Terra e as outras dimensões, oferecendo o seu corpo físico. Então vem lá uma entidade, uma personalidade qualquer, que entra no seu espaço físico, né, no seu tempo, exerce as suas funções, roubando do médium as suas energias, as suas funções vitais, suas faculdades. O médium fica inconsciente para que se manifesta o que se tem de consciência daquela entidade. Isto é magia negra. Nenhum mestre de loja branca faria isso, utilizar um veículo impróprio, um veículo estranho, né, de outra pessoa, para trazer uma mensagem divina. Isso é feito quando o mestre de loja branca quer fazer isso. Ele prepara o seu veículo, né, ao longo de uma vida, através das iniciações. Muito bem. Então, nessa atuação da entidade que incorporou, ela vai funcionar com a energia daquele corpo estranho, né, na qual ela está, do médium que doou, que permitiu. Então, esse médium vai ceder as suas energias vitais
a energia ectoplasmática e vai cansar. Muitos deles até cansam ao longo de uma sessão, tem que descansar para... fica sem energia, né? Não tem energia para dar continuidade na sessão no outro momento. Então, com isto, né? De tanto perder a sua energia, o caminho gnóstico ao contrário, não é o caminho da perda de energia, e sim o caminho da energização. De perda de energia em perda de energia, acaba se adquirindo-se um karma, que o mestre Samael fala, que adquire-se o karma da epilepsia. Então todo epilético está pagando uma dívida por ter cedido o seu veículo, as suas funções vitais, para a manifestação de uma outra entidade, algo estranho ao seu ser interno. Muito bem, então, quando uma pessoa dotada de mediunidade, né, quer se libertar de tudo isso e seguir o caminho gnóstico, se torna muito difícil. Nas 30 anos de experiência no movimento gnóstico, até hoje, eu não vi nenhuma que conseguisse ficar, por mais boa vontade que elas tivessem, porque elas já são escravas daquelas entidades, já perderam o seu livre-arbítrio, a sua consciência, que consciência quer dizer juiz, quer dizer arbítrio, já não funciona, e quem vai funcionar é da entidade estranha. Então, isto acontece deve ser muito observado, né, por todos nós, estudantes gnósticos, que queremos nos libertar e não nos escravizarmos. Para que tudo isso? Quando o estudante então aprende pela fé, né, crendo primeiro que o mestre Samael e os outros mestres fizeram isto, e desenvolve a sua fé, o seu poder de experimentar por si próprio, né, aquilo que as religiões preparam para depois da morte, para que ela possa experimentar agora, né, em vida. Então ela começa a palpar as outras realidades, das outras dimensões do mundo astral, e ela pode então visitar os mais diferentes templos. Pode chegar no templo coração do juiz do karma para ver como é que está o seu livro e ver como é que está. Lá estão 3 instrumentos que dirigem a nossa situação, que vão indicar como é que nós estamos. A igreja, o templo coração da justiça é comandado por Anubis e seus 42 juízes. Entrando lá, o discípulo pode ver como é que está o livro, onde estão escritas as suas boas obras e as suas más obras. Pode verificar a balança, se a balança do bem, o prato do bem está pendendo para o lado do bem, ou se o prato do mal, e verificar a cana. A cana é um instrumento simbólico que representa a energia transmutada. De repente a pessoa fica atônita a verificar que a sua cana está seca, não tem energia nenhuma transmutada, e vai ouvir os juízes ali dando vereditos no julgamento das pessoas que estão chegando da morte. A cana seca, corta e joga-se o fogo.